Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Crente em Pauta. Hoje vamos falar sobre desenvolver o hábito de orar. E não tem lugar melhor para fazer isso do que estar no monte. Temos aqui algumas pessoas ao redor que também estão orando e adorando, mas o nosso assunto hoje será hábitos de orar. Você tem? Se não tem, vamos te ajudar a criar esse hábito hoje. Primeiro, irmãos, antes de nós falarmos sobre o hábito de orar, precisamos também falar do porquê devemos orar. Qual é a eficácia da oração? A oração é um meio direto e comunicacional entre o homem e o seu Criador. O próprio Jesus usou do subterfúgio da oração para manter-se durante todo o seu ministério em comunhão com o Pai. Então, resumindo, quando nós oramos, nós estamos adquirindo intimidade com o Senhor. Não tem como eu conhecer alguém sem que eu venha ter um hábito de conversa, um hábito de comunicar-se com ela. Quanto mais eu me comunico com Deus, mais eu conheço da sua essência. E quais são os benefícios que a oração pode trazer para nós? E com isso vamos usar a palavra de Deus para exemplificar aquilo que vamos estar afirmando nesse momento. A oração ela tem por objetivo curar a alma. E com isso nós vamos ler Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Então, claramente, a oração ela tem o objetivo de curar a nossa alma, tirar toda a culpa, todo o peso e toda a condenação. O segundo ponto será inibir a ansiedade e ratificar a fé. Com isso, vamos ler Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Lembrando que o Senhor ele fala para nós que antes mesmo de nós venhamos pronunciar alguma palavra, ele já conhece o nosso coração e ele já sabe. Mas ainda assim, ele não abre mão que nós venhamos, através da oração, levar as nossas petições diante dele. Com isso, fica bem entendível que estamos declarando que ele é o supridor de todas as nossas necessidades e que confiamos no que ele tem para a nossa vida. E ainda temos por terceiro ponto que a oração ela será sempre um canal de bênção para a sua vida. E aonde vamos ver isso? Justamente em Mateus, capítulo de número 7, versículos do 7 ao 11. Acompanhe comigo, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, busquei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Claramente, irmãos, nós precisamos pedir a Deus sim fazer as nossas petições ao Senhor. Claramente, o Senhor, ele, apesar de já conhecer pela sua presciência o que nós necessitamos e o que nós vamos pedir, ainda assim ele não abre mão desse relacionamento. Ele não abre mão desse grau de intimidade em você se ajoelhar, em você entender que ele está sob as suas demandas, sob as suas necessidades. Quando nós deixamos isso claro diante do Senhor, ele diz que aquele que bate, receberá. Aquele que pede, receberá. Só basta você ter essa disponibilidade de adquirir um tempo, dobrar o seu joelho e ir à fonte da sua bênção, que é Cristo. Lembrando que isso são apenas dicas. Claro que no desenrolar do tempo você vai adquirir os seus próprios hábitos, suas próprias técnicas para poder fazer essa oração. Mas isso é para que você comece a desenvolver, comece a fazer o que você de repente não está fazendo nesse exato momento. Então vamos dividir em 5 pontos. O primeiro ponto será separar sempre um local e um tempo de qualidade. Se possível, até marcar uma hora. Aquela hora será determinada para que você possa começar uma oração e uma dedicação à intimidade com o Senhor. Então, escolha sempre um local, de preferência tranquilo, sem muito barulho,
Por isso nós até escolhemos o monte, que é um lugar específico para oração. Então ninguém vem aqui para o monte para conversar. Quando você vem para o monte, o seu objetivo único, exclusivo, é a oração. Então quando a gente coloca na nossa mente que a gente precisa desse tempo e que ele é importante para a nossa saúde espiritual, então a gente começa a priorizar tempos específicos para que nós possamos dedicar esse tempo exclusivamente a comunicar-se e a falar com Deus. Segundo ponto, se desconectar. Isso é uma coisa mais difícil, então é muito importante. E quando você vai começar a orar, desligue o telefone, se desligue realmente do mundo de fora. Por isso o Senhor muitas vezes vem dizendo, entra para o seu quarto, fecha a porta e ali você vai falar com o Pai. Por quê? É justamente o ambiente que vai te desconectar de qualquer coisa que possa atrair ou chamar a sua atenção. O telefone será a primeira coisa em que você precisa desligar. Porque não sei como isso acontece, mas justamente quando você vai orar, é a hora que o telefone começa a apitar, começa a chegar mensagem. Isso vai distrair você do seu propósito, que é oração. Nesse momento, ele precisa ficar, se possível, no próximo cômodo. E principalmente dos problemas e das coisas alheias. Você precisa desconectar-se por completo para que venha se conectar com a eternidade. Terceiro ponto, procure sempre praticar o seu período de oração em momentos em que você está ativo. Algumas pessoas deixam para fazer quando vão dormir, quando já estão cansados. E adivinha o que acontece? Dormem de joelho. Então, quando você está no momento mais ativo, em que você está com o seu raciocínio pleno, você procure sempre orar e se dedicar nesses momentos em que você vai estar focado naquilo em que você está fazendo. Porque toda oração e todo culto precisa ser, como Romanos 12:2 diz, racional. Precisa estar plenamente ligado no que você está fazendo. Quarto ponto bem interessante talvez você não tenha esse hábito, mas comece a tentar orar em voz alta. De alta para mediana. Por quê? Porque assim você vai sempre se manter ativo e não vai se perder no seu próprio pensamento, deixar que outros pensamentos atrapalhem aquele momento e aquele hábito. Quando chegarem momentos mais sensíveis, então você pode silenciar e orar apenas em pensamento, pois o teu Pai que está no céu vê tudo e sabe de tudo. Então ele sabe que aquele momento é sensível e que ele não vai deixar de te ouvir e de atender o que você está falando com ele. O número 5 vai ser para alguns questionamentos de pessoas que alegam que falta palavras. Eles começam a orar e logo não tem muito o que falar. Para essas pessoas que geralmente estão começando esse hábito de orar, que ainda estão tentando desenvolver sua própria comunicação, sua forma de se comunicar com o Senhor, eu quero te dar uma orientação. Por que você não ora com os salmos? Abre o Salmo 91 e conforme você vai lendo, você também vai fazendo orações a cada frase que você termina. Você vai concordando com a oração que você está acabando de ler. Qualquer salmo, os salmos podem te ajudar bastante no desenvolvimento. É claro que é algo inicial. Depois você vai ter palavras o suficiente para conversar com o Senhor. Eu creio que por 1, 2, 3 horas de oração, se você tem fé, é isso aí que eu creio. Então o importante é que nós viemos fazer como em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Adquira esse hábito. Faça da oração parte essencial da sua vida cristã. Meus irmãos, muito obrigado por estar até aqui. Não esqueça de curtir, deixar o seu like e compartilhar para que mais e mais pessoas encontrem o hábito da oração, que é fundamental para uma vida cristã saudável. Ficamos por aqui. Até o próximo Crente em Pauta.